Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vlog. Tô aqui hoje com a Belinha, tá aqui do meu lado, deitadinha aqui. Estamos aqui. Hoje amanheceu um dia bonito de sol, depois de vários dias bem fechados de chuva ou neblina, um dos dois. E conversar um pouquinho com vocês algumas coisas. Bom, primeiro que eu amo esse clima, sabe, gente, do inverno daqui. E eu já tô 2 anos morando em Caxias do Sul. E às vezes eu fico pensando, né? Será que eu devo continuar aqui? Será que aqui é o meu lugar? Eu não sei ainda, né, gente, por quanto tempo eu vou ficar aqui. É uma incógnita pra mim. Por enquanto eu não tenho vontade de sair. Eu amo o clima de inverno daqui. E não só de inverno, no verão também, porque é fresquinho. Apesar de, claro, que tem dias quentes, mas é muito diferente de Porto Alegre. Porto Alegre faz um calor insuportável, que o apelido até é Forno Alegre. E eu gosto, sabe, do ritmo de vida daqui. Que apesar de Caxias ser uma cidade grande, ela tem alma de interior, né? E ela cultiva isso. Então tem algumas coisas que me fazem querer continuar aqui. Primeiro é o ritmo de vida. As pessoas valorizam muito a qualidade de vida aqui, sabe? As coisas fecham cedo, não é uma cidade que tem noite, almoço é cedo, tem horário. Então, assim, é tudo bem como cidade interior. Muitas lojas fecham ao meio-dia, muitas mesmo. Claro, não loja de shopping, né? Tem um shopping grande aqui, que ele era Iguatemi, agora é o... Não é mais Iguatemi, é o Világio. Claro, né? Tem o Bourbon Shopping também. Mas não, como Iguatemi, eu morro de saudade do Iguatemi de Porto Alegre, isso não vou mentir. Tenho saudade do shopping que tinha tudo e eu adorava passear lá. Mas aqui eu vou pouco ao shopping, de vez em quando eu vou, quando eu quero dar uma volta e tal. E principalmente no inverno, que não é tão bom ficar na rua, né? Hoje, apesar de que tá esse dia bonito, tá bem gelado. Eu saí, achei que não tava tanto frio pela temperatura que eu vi, mas estava gelado o ar, sabe? A sensação térmica tava bem mais baixa. Mas aqui em casa então tá tudo quentinho, então vou ficar por aqui hoje. E outra coisa, gente, tá, eu penso assim, aí vocês me perguntam, por que que tu vai morar em Gramado? Eu até tenho vontade, não em Gramado necessariamente, mas em Canela, eu gosto muito de lá. Mas tá tão turístico, gente, ficou tão turístico, que é uma cidade cara pra morar, sabe? Mas não sei, né? O dia de amanhã pertence a Deus. Se eu continuasse na Serra, eu tinha vontade sim de ir para aquela região, ou talvez para Bento Gonçalves, para Garibaldi, que é uma cidade menor, super aconchegante, é uma graça. Eu vou mostrar para vocês um dia que eu for lá, vamos ver se eu me organizo para passar um fim de semana, alguma coisa assim, vamos ver se eu consigo me organizar para isso. Mas é uma cidade bem fofinha, assim, bem menor, né? Mas aí não tem algumas estruturas que tem aqui em Caxias. Então, eu tô no interior, mas não tô, sabe? E é por isso que eu gosto daqui. Porque ela tem a alma de interior, mas tem tudo que a gente precisa. Então, eu não sei se eu ficaria numa cidade, como é que seria uma cidade super pequena. Se bem que eu passei um tempo, né, numa zona bem, assim, bem afastada, que é o tempo que eu passei no Samuara. Quase não saía de lá e me sentia super bem, né? E eu sinto falta um pouco dessa coisa de estar mais próxima da natureza. Aqui tem lugares lindos aqui na região, sabe? Eu vejo que as pessoas fazem muitos passeios por aqui. E eu não tenho feito tantas coisas porque tem a Belinha, então assim, tem que ser pet friendly, então isso um pouco me limita. Mas eu tenho muita vontade de fazer vários passeios aqui. Eu não tenho carro, né, gente? Daí tem que contratar Uber, ou então chamar um táxi, ou um motorista. Então, tudo isso acabo não fazendo, mas eu tenho muita vontade. Vamos ver se eu faço mais nesse segundo semestre, agora que eu vou ter com os vlogs. Talvez vocês me incentivem também a fazer mais esses programas. Tô pensando até passar um dia numa vinícola aqui perto, num lugar muito bonito. Acho que eu vou um dia que estiver bom. Vamos ver se eu me animo pra ir. Quero ir num lugar que tem que ter restaurante, mas daí restaurante tem que ser pet friendly, então tem essas questões todas, sabe? E eu quero curtir a Belinha ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo, por causa da idadezinha dela. E das questões de saúde. Então, tudo tem que ser com ela, pra mim. E então essa coisa que eu queria
falar pra você sobre essa minha experiência de estar 2 anos morando aqui. O custo de vida aqui é mais ou menos como de Porto Alegre. Algumas coisas são mais baratas, outras não. Não é tão mais barato como eu pensei que fosse. Mas é sim, tem algumas coisas que sim, tipo cabeleireiro, fazer as unhas, ah, pequenos serviços, assim, são mais em conta, sabe? Mas supermercado é o Zafari que eu vou, então é mais ou menos o mesmo preço, né? E tem algumas coisas assim, né? Tem as frutas, as frutas vermelhas daqui que eu amo, que são assim espetaculares, que não tem em Porto Alegre igual. Então tem algumas coisas assim, sabe, que eu gosto. Essa facilidade para ir para o Vale dos Vinhedos, para ir para essas vinícolas, eu acho isso fantástico. E o clima, né, gente, como eu falei para vocês, tanto no frio quanto no verão, é fresco. Eu nem ligo o ar-condicionado no verão, não ligo, só se tá muito insuportável, mas pouquíssimas vezes eu liguei o ar-condicionado no verão aqui, que de tardezinha sempre refresca, então isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? E essa questão, gente, do sentimento de cidade do interior, sabe? Essa coisa assim de eles, culturalmente, eles manterem algumas questões, como as lojas fecharem a meio-dia, as coisas fecharem cedo, tipo 5 horas da tarde as pessoas vão pra casa. É uma cidade que é super família, valoriza muito a família. Então, todas essas coisas são legais, eu gosto muito, sabe? Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tenho visto muito, tanto no YouTube quanto no Instagram, até no Threads, as pessoas fazendo programas sozinhas, né? Estão chamando agora de solo date. E eu tenho um programa que eu comecei a fazer e que eu quero fazer sempre, toda semana, que é uma vez por semana eu quero ir numa cafeteria. E aí é como se fosse um solo date. É um encontro comigo mesma, né? Onde eu levo um livro, as pessoas fazem isso, levam livros, levam um diário pra escrever, né? Fazer, como estão dizendo agora, o journaling, mas na verdade, escrever um diário. Então, no meu caso, escrever o capítulo do livro. Então, isso é uma coisa que eu quero praticar, sabe? Cada semana eu fazer o meu solo date, que eu encontro, eu me arrumo, vou como se fosse encontrar com uma amiga, e na verdade vou com a minha amiga aqui, Belinha, no caso. Ou quando ela for pro banho, eu posso aproveitar e ir também em algum lugar que não seja pet friendly, que eu queira conhecer. Então aproveito esse dia. Então eu também vou fazer os meus solo dates. E quero incentivar vocês a fazerem o mesmo. Isso é uma coisa muito legal, sabe? A gente se sente bem em fazer. Não tô dizendo que precisa ser um café, pode ser um almoço, pode ser um jantar. Quantas vezes é que eu fui jantar? Algumas vezes eu saí sozinha pra jantar. Eu tava com vontade e aí simplesmente fiz o meu solo date ou encontro comigo mesma. Então dê uma pesquisada aí, vocês vão ver nas hashtags solo date. Tem muito conteúdo aqui no YouTube, inclusive muita gente que faz isso e grava os vídeos, sabe? É bem interessante, achando bem interessante. Eu tô vendo a quantidade de pessoas que têm feito isso, sabe? Que têm vivenciado e aproveitado muito a vida, a sua solitude, né? Não solidão, não no sentido de negativo, de estar sozinho, mas no sentido positivo, de fazer suas coisas, ler o seu bom livro. Porque quando a gente lê, a gente tem que estar sozinho, né? Ou escrever. São atos que são solitários. Ou pintar, faz alguma arte, costurar, são coisas que a gente faz nesses momentos, né? Então eu vejo que cada vez as pessoas estão mais valorizando esses momentos sós. Não ficar tanto na internet, não ficar tanto nas redes sociais e ter esses momentos, assim, sabe? Consigo, lendo um livro e tal. Hoje, gente, eu tô acabando aqui. Eu tô acabando a Jane Eyre. Acho que eu devo acabar hoje. Falta umas 100 páginas, mais ou menos. Falta 100 páginas. Gente, eu tô devorando o livro. Ontem eu tava dizendo, eu li 100 páginas ontem. Acho que eu vou acabar hoje, entre hoje e amanhã. E aí eu vou começar o Morro dos Ventos Uivantes na minha sequência de clássicos. E depois eu vou ler o que eu ganhei da minha amiga Rê. Vou mostrar pra vocês. Espera aí que eu vou pegar. Gente, olha que coisa mais linda. O presente de aniversário que eu ganhei da minha amiga Renata. Um cartão lindo, lindo, lindo. Ai, um cartão que eu fiquei muito emocionada com as palavras da Rê. O meu chocolate favorito, que ela sabe qual é. Olha que querida.
E esse livro, gente, que deve ser maravilhoso, que eu tô louca pra ler. Deve ser incrível. Tô louca pra ler. Muito obrigada, Rê. Ai, tem um detalhe. Peraí, tem mais um detalhe que eu não mostrei pra vocês. Porque eu já pendurei na minha porta do meu quarto. Olha que lindo esse coração. Não é lindo, gente? Botei um cheirinho nele e coloquei aqui na porta do meu quarto. Olha que lindo. Minha cara. Depois eu vou ler este aqui, que eu ganhei da minha amiga Rê, que é o Despertar da Senhorita Prim, que eu achei que a história é bem legal, aqui é a sinopse. Ó, um inusitado anúncio de emprego e uma certa nostalgia sem explicação. Eis o que levou Prudência Prim a Santo Irineu de Arnois, um povoado encantador com habitantes bem pouco convencionais. Deixando de lado a sua condição de mulher qualificada e independente, a senhorita Prim passa a trabalhar para o misterioso homem da poltrona, um cavalheiro inteligente e profundo, mas pouco dado à delicadeza. Através de deslumbramentos, constrangimentos, diálogos filosóficos e muitas xícaras de chá, a senhorita vai aos poucos descobrindo o que faz daquele povoado um lugar tão fascinante. Santo Ireneu de Arnois era uma colônia de refugiados no mundo moderno. Ai, gente, eu tô louca pra ler. Acho que deve ser muito bom. Vocês já leram? Me contem aqui quem já leu. Então, depois de ler o Morro dos Ventos Uivantes, eu vou ler O Despertar da Senhorita Prim. Próximo clássico será Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu já sei de cor a história, mas eu não tinha lido ainda o livro. E até tava me perguntando, eu já tive terapia, né? E até na terapia eu tava pensando, por que eu não lia esses livros antes? Por que eu não li esses livros antes, esses clássicos maravilhosos? Tem tudo a ver comigo? Sei, gente, mas acho que tem um momento certo que os livros nos chamam, esses livros nos chamam. E esses livros me chamaram agora, e agora eu vou fazer todo o meu aprofundamento, até porque eu tô escrevendo, acho que é por isso também que tá me chamando tanto, ler esses clássicos. Vou ler assim, então vou ler os clássicos ingleses, alguns outros que eu quero ler ingleses também, depois eu vou pros russos, eu já li Ana Karenina, mas eu quero ler vários outros. Mas vocês vão me acompanhando por aqui. Quem quiser ler comigo, deixa aqui nos comentários. Eu tô tendo algumas ideias aqui, uma coisa que eu tô pensando, não vou falar ainda, porque eu tô ainda estruturando, tô avaliando, vendo como é que vai ser a viabilidade disso, se eu vou poder fazer ou não. Mas é alguma coisa ligada a livros que eu tô com muita vontade de fazer. Tô pensando. Então eu quero saber se vocês têm interesse em ler comigo. Não necessariamente um clube do livro, mas algo especial. Me contem aí, se vocês gostariam de alguma coisa nesse sentido de leitura, tá? Isso sem mudar os vlogs aqui, né? Uma coisa a mais, é uma outra coisa que eu tô pensando em fazer, uma coisa bem especial. Mas deixa eu estruturar direitinho, ver os prós e contras, né? Ver minha agenda, eu me organizar. Porque agora eu vou ficar full time, assim, gente, voltada. Vocês não precisam ficar com medo, que eu não vou deixar vocês. Eu vou continuar aqui no YouTube. Eu nunca deveria ter me afastado, mas eu precisei, gente, eu tive meu momento de luto. Foi uma coisa atrás da outra, sobre todos os aspectos da minha vida. Eu perdi tudo na minha vida ao mesmo tempo. E eu não tinha vontade, eu não tinha coragem, eu não queria nem olhar pra minha cara, pra vocês terem uma noção, assim. Eu não queria me gravar, eu não podia nem olhar. Eu me olhava assim, meu Deus, eu não quero, sabe? Eu precisei me reservar. Aí apesar de eu ser comunicativa, eu sou introspectiva. Então eu preciso desses meus momentos também de introspecção. Eu fiz um ano, assim, de que eu me afastei de tudo, sabe? E foi muito importante pra mim. Então agora eu tô de volta. E aqui eu vou ficar. Porque esse é o meu lugar. O feedback que eu tenho com vocês é fantástico. As mensagens que vocês me deixam, o carinho que eu recebo aqui é incrível, assim. Eu me sinto muito bem fazendo os vlogs. E fico muito feliz que vocês se sintam bem assistindo os vlogs e que estejam aqui comigo há tantos anos e me incentivem também. Então, comentem, gente, sempre curtam os vídeos, se inscrevam no canal. Isso tudo me ajuda, a gente me dá ânimo, sabe? Eu preciso muito de ânimo nesse momento. Então, eu peço vocês que me sentem como amigas, eu também sinto vocês como minhas amigas. Preciso de ânimo, tá, gente? Preciso que vocês estejam aqui comigo sempre, 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 tá?
Solzinho gostoso. Viemos conhecer o Café da Bisa e o Belinha. Olha que charme de lugar. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas olha que amor, que gostoso. Tá um dia lindo hoje. Tem essa parte aqui na rua. Olha que amor, café na Bisa. Eu pedi um pastel que é feito pela Bisa. Todos os dias é feito por ela. E é fritinho na hora. Bem que enlouqueceu com o pastel da Bisa. Eu tive até que pedir mais um pra dividir com essa mocinha. Eu muito gostei do pastel na Bisa. O pastel da Bisa nesse caso. Café na Bisa, pastel da Bisa. Gente, olha aqui. Calma, tá, fofinha? Tá muito quente. Acabou, fofa. Agora a gente veio sentar aqui um pouquinho aqui fora. É melhor por causa da Belinha. Muito gostoso, gente. Tô adorando aqui. Uma vibe assim, tá lotado o café. Isso que é hoje é uma quarta-feira, tá lotado. E super agradável, assim, sabe? E o pastel tava divino, maravilhoso, bem gostinho de feito pela Bisa mesmo. Aliás, a minha Bisa cozinhava, fazia umas coisas maravilhosas. Gente, eu amei o meu pastel da Bisa. Eu amei, gente, muito gostoso o pastel feito pela Bisa. Gente do céu, eu pedi um tiramisu. Olha só o tiramisu. Esse não dá pra tu comer, fofinha. Esse só a mamãe vai comer, tá? A gente tava indo pra casa, mas aí a gente parou nesse cafezinho aqui que é pet friendly, que é um amor. Aí vim só tomar meu último cafezinho do dia com a minha fofinha aqui, aproveitar, curtir bastante ela, que hoje tá um dia gostoso com sol. E a gente saiu pra caminhar um pouquinho.
gente aqui no Prime, a Jane Eyre. É Jane Eyre, eu tinha falado o nome dela errado, então eu quero aproveitar pra corrigir aqui o nome dela. Esse filme é dos anos 80. Eu acho que eu já tinha visto, mas eu não lembrava. E é muito parecido, muito igual ao livro, vale a pena. Vale muito a pena. Depois de ler o livro. A companheira tá aqui, ó. E eu já tô a postos com o próximo. Acabei aqui minhas anotações. Depois eu vou escrever na cápsula uma coluna que eu criei agora, que é depois da última página. Que eu vou fazer assim, como o livro me tocou, não uma resenha. Não vai ser uma resenha, mas vai ser tipo assim, as minhas impressões a respeito. Como o livro me tocou, sabe? Como eu fiz com a Rebeca, eu vou fazer com esse. Mas eu já tô ansiosa aqui, gente, para o meu próximo clássico da Penguin Companhia. Que vai ser O Morro dos Ventos Vivantes, da irmã da Charlotte Brontë, que é Emily Brontë.